Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta, espero que estejam recarregados as energias. Aqui quem fala é a professora enfermeira Eliane. Nós vamos a mais uma aula da disciplina Clínica Médica Aplicada à Enfermagem do curso Técnico em Enfermagem Instituto São Miguel para a turma de Gandu. Continuando o nosso assunto, nós falaremos hoje sobre as doenças cardíacas ou as cardiopatias. Falaremos de pessoas cardiopatas. Gente, dentre as principais injúrias cardíacas está a insuficiência cardíaca congestiva, ICC. Basicamente, ICC é quando o coração perde a capacidade de exercer a sua função de músculo cardíaco. E qual é a função? Bombear sangue pelo corpo. Receber o sangue, enviar para os pulmões faz a troca gasosa, devolve para o coração, manda para o corpo. Então, o coração bombeia, não é? Essa é a função do músculo, da bomba cardíaca. E a insuficiência cardíaca é quando ele perde essa capacidade. Ela pode acontecer de uma forma súbita, né? De uma forma aguda. Então, é necessário acompanhamento, porque esse paciente é um paciente que vai ser constante na clínica. Só para relembrar, a clínica nós estamos falando das enfermarias, nós estamos falando dos nossos pacientes hospitalizados, nós estamos falando dos nossos pacientes que são de dia a dia no PSF. Não é uma emergência, não é uma urgência. É um paciente que necessita de um acompanhamento. Esse paciente pode passar por uma urgência, por emergência? Pode, principalmente se ele não receber a atenção necessária. Essa é a importância da clínica, manter o paciente estável. Então, como que? Aqui nós temos um coração normal, com as suas câmaras cardíacas, as suas paredes, né, da musculatura, o miocárdio conservado. E nós temos aqui, à direita, um coração com insuficiência. Vocês estão vendo que o ventrículo ele está totalmente espesso, né? Tanto que até o formato da musculatura da bomba cardíaca foi comprometido, a espessura das paredes também. Ou seja, esse coração está flácido, ele perdeu sua característica de bomba. Quais são as principais causas da insuficiência cardíaca? O infarto, né? A isquemia intermitente ou persistente, o choque séptico ou hipovolêmico, a hipertensão arterial, sempre, né? Que é um dos males do século, a valvulopatia obstrutiva ou a regurgitante, que é mais no funcionamento mesmo da bomba cardíaca, um distúrbio genético, muito raramente uma gestação pode causar e muito comum a doença de Chagas. Quais são os sinais e sintomas? Gente, o paciente cardiopata, ele vai ter sinais e sintomas bem característicos que você vai identificar que esse paciente ele é um cardiopata e vai te deixar assim com as antenas ligadas, vai te deixar atento, sabendo que esse paciente ele potencialmente é um paciente de risco. Muitos deles, inclusive, são pacientes de UTI, tá? Então, na insuficiência cardíaca, os sinais e sintomas serão dispneia, taquicardia, né? Dispneia aos pequenos esforços e intolerância aos esforços mínimos, escovar os dentes, tomar um banho, dirigir-se até o banheiro, vestir uma roupa, né? Para algumas pessoas acaba se tornando quase que impraticável. O batimento jugular, né? O engurgiramento dos vasos, edema de pulmão e edema de membros, principalmente inferiores, a ausculta cardíaca, quando vai auscultar os batimentos cardíacos, a terceira bulha. Ao invés de ter só o tum, tá? Geralmente ele tem o tum, tá, tá, né? Uma terceira bulha. A nasarca, que é o edema generalizado, que indica ainda um agravo maior na situação desse paciente. E a cianose de extremidades, por quê? Por falhar no bombear sangue, o próprio organismo vai concentrar a circulação nos órgãos-alvo. Então, as extremidades, as regiões distais do corpo, elas acabam sendo deixadas de lado no intuito de preservar a saúde dos órgãos necessários para a sobrevivência, porque até nisso nosso corpo ele é inteligente, perfeito.
Quais são as medidas profiláticas em relação à insuficiência cardíaca? Gente, controle rigoroso das doenças, hipertensão, diabetes, obesidade. É essencial manter o controle, né? O peso ideal, extinguir o tabaco da vida, fazer o tratamento farmacológico de forma correta, com os betas-bloqueadores, com os diuréticos, com o digitálicos, de acordo com a prescrição. É o tipo de paciente que não se dá um jeitinho, deve se seguir à risca. Vocês vão perceber que todos os pacientes cardiopatas nós devemos seguir à risca. Os cardiopatas ainda mais requerem muita nossa atenção. Repouso nas fases agudas, restrição ao uso de sódio, que é um veneno, né? Restrição hídrica, justamente pelo o risco de anasarca, o oxigenoterapia, em casos quando necessário, porque esse paciente ele pode ter um déficit de oxigênio e, claro, a UTI para os casos mais graves, né, para que esse paciente tenha maior atenção, maior cuidado. A assistência de enfermagem, ela vai se pôr da seguinte forma, né, a orientação do repouso, tanto físico quanto emocional, porque esse paciente ele não pode estar ansioso. Adequado para o paciente é manter em posição semi-Fowler para evitar a congestão devido ao edema. Perdão. Avaliar os sinais vitais constantemente. Observar também os sinais de consciência e de inconsciência, os níveis de consciência do paciente, a escala de coma de Glasgow, né, por exemplo. Observar o aspecto da pele em relação à palidez e à temperatura. Administrar a terapêutica de forma exemplar, sem a mínima alteração, sem perder um detalhe, né? E, claro, avaliar a eficácia para que se possa retratar o resultado da terapia, da terapêutica nesse paciente. A administração de oxigenoterapia conforme prescrição, a monitorização da frequência respiratória, né? Profundidade, facilidade, né? Desse paciente, que esse paciente tem para respirar, a mudança de decúbito se o paciente estiver acamado. As refeições devem ser fracionadas e nós devemos observar e deve ser em pouca quantidade. E o controle hídrico, tanto no consumo quanto na eliminação, deve ser feito o balanço hídrico. A próxima patologia é a angina. Gente, a angina é uma dor, né, um desconforto no peito, causado porque os músculos cardíacos não estão recebendo o necessário de sangue, né? E essa dor, ela pode irradiar também para os ombros, para o braço, para o pescoço, para a mandíbula, nas costas. Pode causar também uma sensação de indigestão. E é um dos sintomas do entupimento da artéria coronária, né? É o do tipo mais comum de doença causado pelo entupimento da artéria é a angina. A angina, ela é uma dor diferente da dor de infarto, vocês vão perceber. Ó, só para voltar. Ela é nos ombros, braços, pescoço, mandíbula e costas. Pode causar também indigestão, certo? Vamos observar isso. As causas: tabaco, né, o fumo, o colesterol elevado, hipertensão, diabetes, obesidade, sempre. Gente, e sedentarismo. Gente, atividade física, práticas de uma vida saudável, não é vaidade, é necessidade, é qualidade de vida. Eu creio que vocês tenham observado a quantidade de doenças que se pode evitar tendo qualidade de vida, uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas. Quando nós falamos em alimentação saudável, nós não estamos falando em nada fora da realidade do estilo de vida do brasileiro, mas tudo deve ter equilíbrio. E o estresse também, que é um mal do século. E quais são os tipos de angina? Vamos observar, porque o tipo de angina vai dizer também o tipo do nosso paciente. A angina estável é o nosso paciente mais equilibrado, geralmente o paciente do PSF, é o tipo mais comum. E geralmente é quando o coração está trabalhando mais forte que o usual. Esse paciente ele passa a ter um padrão, tanto que alguns percebem quando vão ter crises. Isso acontece também com pacientes que têm epilepsia. Eles passam a conhecer o seu corpo e percebem quando vão ter crise.
E essa angina estável geralmente é controlada com medicação. A estável, né? Estável de equilíbrio. Já a angina instável, de instabilidade, gente, é muito perigoso e requer atendimento de emergência. Porque ela é o sinal de que o paciente pode ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Por quê? Ela não está equilibrada. Pode ser um paciente que nunca sentiu e essa angina ser um sinal de infarto. Por isso, é essencial o atendimento, é essencial o acompanhamento. Por quê? Nem sempre a angina vai ser só aquela crise. A angina pode estar associada a um infarto. Ela pode ser a predição de um infarto. E já a angina variante, que é muito raro, né? Geralmente ocorre quando a pessoa está em repouso e é controlada com medicações. A angina estável também é controlada com medicação. A angina instável requer atendimento de emergência, né? Para que se dê o atendimento médico adequado e se afaste o prognóstico, né, de uma outra doença. O tratamento é medicamentoso, também pode ser feita a angioplastia coronária, né, que é a dilatação das estenoses com o stent, para restabelecer a circulação naquela região, e a cirurgia de revascularização coronária, que é quando pega uma artéria ou uma veia de uma outra parte do corpo da pessoa, né, e refaz a circulação normal no coração. A assistência de enfermagem vai girar. Gente, perdão, eu estou com desconforto na garganta. Ela vai girar em promover o repouso, é essencial. A aplicação da terapêutica prescrita, né? A verificação da PA e, claro, o nível de dor e de desconforto. A próxima, última, não menos importante, é o infarto agudo do miocárdio, que é o IAM, que é quando as artérias, né, coronárias, elas entopem, geralmente devido a um trombo ou um coágulo. E a região que é afetada, ela fica sem oxigênio e, consequentemente, acaba necrosando, né? Que é a morte celular, necrose é a morte celular. Então, ali vocês podem ver, ali no ápice cardíaco, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo uma parte mais escura. Pois é, aí aproximando tem essa imagem da oclusão da artéria e aquele tecido, aquela região escureceu por quê? Porque necrosou, morreu aquele tecido. Dependendo da extensão do infarto, ele pode ser fatal. As causas: o histórico familiar, né, de doença coronária, fumo, obesidade, hipertensão, diabetes, sedentarismo. Gente, de novo, mais uma vez, repetindo. Já vocês observaram? E são doenças graves, doenças sérias que podem ser evitadas com hábitos de vida saudáveis, né? Uma das causas do infarto também é o nível elevado de colesterol, problemas congênitos nas artérias, mas de forma mais rara, a hipercoagulabilidade, né, que é quando tem um excesso de coagulação no sangue, a artrite reumatoide ou lúpus eritematoso sistêmico também, o uso de cocaína, espasmos das artérias coronarianas e êmbolos, que são pequenas agrupamentos de células sanguíneas que acabam obstruindo vênulas, veias e artérias menores que elas. Os sinais e sintomas: a dor no peito em forma de pontada, aperto, peso ou queimação. E essa dor, ela vai irradiar para o membro inferior esquerdo. Ela pode atingir também o queixo, o pescoço e o abdômen, tá? Vai ter uma sudorese fria, dispneia, astenia, perda de equilíbrio, náusea, vômito, síncope, taquicardia, palpitações, confusão e agitação mental, justamente pelo déficit de oxigênio, viu, gente? Por isso que tem esse comprometimento mental. O tratamento, à base das aspirinas, né, para prevenir a formação de novos coágulos sanguíneos, oxigenoterapia através de catéter nasal ou máscara, medicamentos para dor, geralmente os derivados de morfina, beta-bloqueadores, né, para reduzir a demanda, né, a necessidade de oxigênio do coração, e os nitratos, né, a nitroglicerina, para aumentar o fluxo cardíaco para o coração. Além do cateterismo cardíaco, né, a angioplastia coronariana percutânea e a trombólise, que é o resultado, que é o cateterismo vai procurar o local. A angioplastia
vai obstruir aquele local e a trombólise vai desfazer o êmbolo. A assistência de enfermagem vai girar em torno de promover o repouso, porque, gente, são pacientes graves, né? Promover higiene e conforto. É paciente de banho no leito? Sim, é paciente de banho no leito. A administração da terapêutica prescrita, né? Monitorar os sinais vitais, o nível de desconforto, o nível de dor e ainda inclui o nível de consciência desse paciente. Então, pacientes cardiopatas, assim como pacientes nefropatas, requerem muita atenção da equipe de enfermagem. Requer de nós, enfermeiros e técnicos de enfermagem, estudo e observação, porque você deve saber o que você está fazendo. E você deve passar segurança para o seu paciente, também para o acompanhante. Certinho, galerinha? Dúvidas? Chama lá no chat que eu estou esperando por vocês. Bem-vindos de volta!